e vamos ver aí um pouquinho dos resultados do primeiro trimestre de 2023 da Fras-le. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Vai deixando seu comentário aí se você tem Fras-le, o que você acha da empresa. A Fras-le é uma empresa, né, que trabalha aí com o setor automotivo, principalmente na parte de fricção, né, de frenagem, e ela trouxe ótimos resultados no primeiro trimestre. Tenho que deixar claro que esse vídeo não é recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo aqui citado. Como a gente já pode olhar aqui, alguns destaques da empresa foi trazidos aí na apresentação da videoconferência realizada pelos seus administradores. A empresa ela teve aí, né, relacionada aos mercados, uma maior demanda nas oficinas que fomentam o mercado doméstico, ou seja, no Brasil. O mercado americano está impactado pela diminuição das atividades econômicas e níveis de estoque alto e, né, também teve aí uma melhora nos resultados devido à abertura da China, né, no pós-Covid. Quando a gente olha para os resultados, né, a gente pode observar que a receita líquida da empresa foi recorde, chegando aí ao valor de 838,8 milhões no primeiro trimestre de 2023, representando aí um aumento de 19% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando a gente olha para a margem bruta da empresa, ela foi de 35,3% no primeiro trimestre de 2023. E a margem EBITDA consolidada da empresa teve um aumento de 21,1% no primeiro trimestre de 2023. Então a gente pode observar que a empresa aí trouxe ótimos números e a gente vai destrinchar um pouco mais sobre isso agora. Quando a gente fala sobre as operações da empresa, na Europa, efeitos de inflação e conflito entre Ucrânia e Rússia foram estabilizados e estratégias de crescimento são retomadas. A AML Juratec contribui para esse crescimento. Essa empresa aqui foi a empresa que eles realizaram a aquisição recentemente. A variação entre o dólar e o real, inflação na Argentina e sinergias entre todas as empresas do conglomerado contribuíram para o resultado positivo. Na videoconferência foi citado pelo Emerson que mesmo a empresa tendo esse cenário da Argentina, né, eles conseguiram ter um bom resultado da sua filial localizada lá. A empresa está com uma visão de crescimento muito legal, né? Eles trouxeram um guidance aqui, aonde eles falam que a receita líquida consolidada da empresa em 2023 vai ser aí mais ou menos entre 3,3 e 3,7 bilhões, tendo aí também um aumento na receita do mercado externo entre 230 a 280 milhões, e eles pretendem aí, né, manter uma margem EBITDA entre 15 e 18%, e também investimentos na casa de 110 a 140 milhões. Então a gente vê que são números aí bem interessantes, que se caso forem realizados, a empresa pode aí entrar em outro patamar. Também foi citado, né, que eles provavelmente vão rever, né, durante o ano esse guidance, podendo aumentar esses valores ou diminuir dependendo dos cenários, né, econômicos e políticos que aparecerem aí no decorrer do ano. E aqui nós falamos da a conclusão da aquisição da AML Juratec. Em 1º de março ocorreu a transferência da participação societária, bem como o controle e gestão da AML Juratec. É uma empresa a mais aí no conglomerado da Fras-le, vai trazer aí um incremento nos resultados da empresa. Quando a gente olha um panorama geral aqui dos resultados, a gente observa aí uma receita líquida de 838,8 milhões, um EBITDA de 177,1 milhões, né, com uma queda aqui de 21%. Só destacando aqui que esse CAPEX ele não inclui, né, a aquisição da Juratex. 33% da receita líquida, né, ela foi do mercado externo. 87,6% da receita líquida é mercado de reposição. A gente vai observar isso mais para frente. 47,3%, né, sobre a receita líquida é material de fricção. Aqui a gente pode observar quais são as empresas, né, do grupo da Fras-le. Temos aqui a Fras-le Mobility, que é a empresa principal. Depois nós temos aqui a Nakata, a Premax, Controy, a Betex, né, a Lonaflex, a Nakata, que foi uma ótima aquisição feita em 2019, né, a Juratex, a Tensa. Então a gente vê que são marcas interessantes que estão aí sob o controle da Fras-le, estão aí incrementando os resultados. Quando a gente olha para a receita líquida da empresa, né, a gente pode observar aqui uns números muito interessantes. A gente pode observar que o crescimento entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023 foi bem interessante.
sendo que lá no primeiro trimestre de 2022 a empresa teve uma receita líquida de 704 milhões de reais e teve aí um aumento de 19%, né, no primeiro trimestre de 2023, olhando ano contra ano aí nos trimestres, né, chegando ao valor de 838 milhões de receita líquida. E quando a gente olha em relação ao quarto trimestre de 2022, teve um crescimento de 12,3%, onde no quarto trimestre foi de 746 milhões e aqui no primeiro trimestre 838 milhões. Quando a gente olha, né, da onde que vem a receita da frase, a gente pode ver aqui que a empresa ela basicamente hoje é reposição, sendo que essa linha da empresa representa 88% da sua receita líquida, enquanto a parte de montadoras, né, representa aí apenas 12%. Então a gente vê que o mercado de reposição ele é que traz aí todo o resultado da frase. Já quando a gente olha aqui, né, para as receitas do mercado interno e externo, a gente observa que 562 milhões do resultado vem aí do mercado interno no Brasil. A gente vê aqui um crescimento de 13,1% em relação ao quarto trimestre de 2022 e um crescimento de 37,6% dessa receita do mercado interno em relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando a gente olha para o mercado externo, a gente consegue ver também um crescimento aqui na casa de 10% em relação ao quarto trimestre de 2022 e a gente vê aqui que teve uma queda, né, de 6,6% em relação ao primeiro trimestre de 2022, onde a receita foi de 296 milhões lá no primeiro trimestre de 2022 e de 276 milhões agora no primeiro trimestre de 2023. Quando a gente olha para a segmentação, da onde que vem essas receitas, a gente vê que a linha comercial ela representa hoje 36% do resultado da frase, né? E a linha leve, né, que seria mais ou menos a linha doméstica, vamos dizer, 64%, né, da receita líquida da empresa. Quando a gente olha para a parte de materiais, da onde vem esse resultado dentro de cada segmento da empresa, né, de atuação da empresa, a gente vê que frenagem, né, e fricção ainda representa aí, né, boa parcela dos resultados da empresa, representando um total de 47% da receita líquida. A parte de frenagem não fricção representa aí hoje 25% da receita da empresa e a parte de suspensão, direção e powertrain representa 28%. Quando a gente olha para o EBITDA da empresa, a gente vê aí um crescimento muito forte, né, aonde a empresa teve lá um EBITDA de 106 milhões no primeiro trimestre de 2022 e um crescimento de 67% agora no primeiro trimestre de 2023, chegando a um EBITDA de 177 milhões. Né? Lembrando que isso aqui é o EBITDA ajustado da empresa. Quando a gente olha para o resultado líquido da empresa, a gente vê aqui um crescimento de 156% em relação ao quarto trimestre de 2022, chegando aqui na casa de 90,4 milhões de resultado líquido. A gente vai observar um pouquinho melhor isso, né, quando eu for mostrar ali para vocês a parte do resumo de resultados, né, mostrando os números da empresa. Quando a gente olha para o desempenho financeiro da empresa, a gente vê que a empresa está super saudável em relação à dívida. A gente vê aqui sobre os investimentos da empresa, a empresa vem fazendo investimentos constantes, né, inclusive esses investimentos vêm crescendo. Quando a gente olha a origem da dívida da empresa ali em março de 2023, a gente observa a moeda estrangeira, né, a dívida em moeda estrangeira representa 21% da dívida da empresa. E em moeda nacional, nós temos aí um total de 79%. A gente vê que a empresa ela vem aqui mantendo uma relação entre a dívida e as suas disponibilidades bem saudável, onde a empresa ela tinha lá em março de 2022 uma relação de 2,1 vezes da dívida líquida por EBITDA e hoje essa relação chega a somente 0,2 vezes. Então a gente observa aqui o que a empresa ela tem aqui um total de dívida hoje de 1 bilhão mais ou menos e possui aí 991 milhões de disponibilidades. Então a empresa ela está aí bem tranquila em relação aos seus compromissos financeiros. Quando a gente olha para o fluxo de caixa da empresa, a gente vê que a gente teve um fluxo de caixa negativo aqui no primeiro trimestre de 2023. A necessidade de capital de giro da empresa, ela gira aqui em torno na casa de 730 milhões e está hoje aí com um giro de 65 dias. A gente vê que é uma necessidade de capital de giro da empresa é bem
estável, né? Mantém aqui uma linha bem interessante e eles vêm diminuindo bastante. Inclusive na videoconferência da empresa, eles citaram que eles pretendem chegar aqui a 60 dias. Já quando a gente olha para o retorno, né, sobre o capital investido da empresa, a gente observa aqui, né, o ROIC, que ele vem tendo aí uma margem de 13,3%, certo? Então é uma margem super interessante, inclusive essa margem ela vem crescendo, né? Quando a gente fala para o ROI, essa margem ela veio aqui dando uma encolhida, saindo lá do primeiro trimestre de 2022 na casa de 16,6%, chegando a 15% no primeiro trimestre de 2023. Já o ROIC, né, saiu da casa de 11% lá no primeiro trimestre de 2022 para 13,3% aqui no primeiro trimestre de 2023. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos números, né, consolidados da empresa. A gente observa a receita líquida de 838 milhões, um crescimento de 19% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O mercado interno, representado por 562 milhões, um crescimento de 7,6%. O mercado externo, 276 milhões, uma defasagem de menos 6% em relação ao primeiro trimestre de 2022. E as exportações Brasil foi aqui de 25,6 milhões. Quando a gente olha para o lucro bruto da empresa, ele foi de 296,2 milhões, um crescimento de 52,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Isso mostra que a empresa conseguiu aí, né, melhorar as suas margens, principalmente, né, em relação aos custos. O lucro operacional da empresa foi de 147,2 milhões, um crescimento de 88,7% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando a gente olha aqui a margem operacional da empresa, né, essa margem foi de 17,5%. Foi um crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022, onde ele tinha uma margem operacional de 11,1%. O EBITDA, né, da empresa foi aqui na casa de 177,1 milhões, um crescimento de 67% em relação ao primeiro trimestre de 2022. O lucro líquido, né, foi de 90,4 milhões de reais, um crescimento de 224%, né, em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então a gente vê que a empresa, né, ela vem aí com ótimos resultados. Quando a gente olha, né, o volume de vendas da empresa, é muito interessante que a gente vê, né, que a empresa ela teve crescimento praticamente, né, em todos os setores em que ela atua. A parte de fricção cresceu aqui 4% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A parte de componentes e sistemas de freio cresceu 2,5% e a parte de componentes para sistema de suspensão, direção e powertrain, cresceu 17,7%. Quando a gente olha para a parte de receitas de vendas por materiais da empresa, a gente também observa esse crescimento aí em relação ao primeiro trimestre de 2022, em todas as linhas. E isso é muito bom para o resultado da empresa e também para o acionista. Não dá para falar, né, sobre o resultado da empresa sem a gente olhar aqui, né, para o custo do produto vendido. A gente observa que no primeiro trimestre o custo dos produtos vendidos somou 542 milhões, o que representa 64,7% sobre a receita líquida do período, e que resultou no lucro bruto de 296 milhões com margem bruta de 35,3%, cerca de 7,7 pontos percentuais acima do primeiro trimestre de 2022, e fechou com margem de 27,6% e lucro bruto de 194,5 milhões. A evolução desse indicador também é sentida no resultado do quarto trimestre, que fechou com 219 milhões e 29,3%, que representa 6 pontos percentuais de crescimento no comparativo primeiro trimestre de 2023 e quarto trimestre de 2022. E aqui no gráfico a gente pode observar, né, que a composição dos custos da empresa, né, do custo do produto vendido, ele mudou um pouquinho em relação ao primeiro trimestre de 2022. A gente pode observar que, por exemplo, né, quando a gente olha para a matéria-prima, lá no primeiro trimestre de 2022, o custo era de 66%, né, da matéria-prima, e hoje representa 64%. Esses 2% que estava aqui, ele saiu daqui, né, e foi aqui para a parte de GGF variável, né, que são os custos variáveis, gastos gerais de fabricação, né? Então, onde teve crescimento também foi na parte de mão de obra. A depreciação, né, ela se manteve, e a parte aqui de GGF fixo, né, que é o custo aqui da fabricação,
ele se manteve. A gente vê aí que a empresa ela vem trabalhando para diminuir alguns custos, mas é claro, sempre tem a diminuição dos custos em alguns materiais e o aumento de alguns materiais, assim como eles citaram na videoconferência. Quando a gente olha para a demonstração de resultados consolidada da empresa, a gente observa que a receita líquida é de 838 milhões, um crescimento bem interessante em relação ao primeiro trimestre de 2022, que foi de 704 milhões, lucro bruto de 296 milhões, tem um crescimento de 27% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Quando a gente vai aqui, né, para o site análise de ações, a gente consegue ver um pouco de forma resumida os números da empresa. A gente pode observar que a empresa ela vem tendo aqui, né, uma valorização, principalmente aí nos últimos dias após a divulgação dos resultados. Quando a gente olha, mas a empresa vinha negociando ali na faixa de R$ 9 tal, subiu um pouquinho agora, né, tendo aí uma valorização de 14%. Quando a gente olha, né, para o dividend yield da empresa, a gente vê que é um dividend yield que está na casa aqui de 2%. Mas quando a gente olha aqui historicamente, a gente pode observar que eles mantêm aqui uma média, né, na casa de 6%, oscila bastante, mas a empresa ela tem pagado aí dividendos de forma recorrente. O PL da empresa é de 12,81 e o lucro por ação ele está na casa aqui de 0,76% hoje. Quando a gente olha a média, né, a média ali é próxima de R$ 1 por ação, os resultados dela. Quando a gente olha para o valor patrimonial da empresa hoje, ela é de 6,52%. Então ela está negociando aí uma relação de preço sobre o valor patrimonial de 1,48 vezes. As margens da empresa ela vem se tornando uma margem interessante, como a gente viu ali. Não tem dividendos anunciados ainda da empresa, mas logo mais terá aí uma assembleia da empresa que provavelmente eles vão anunciar alguma distribuição. Quando a gente olha o histórico de distribuição da empresa, ela vem distribuindo de forma recorrente aí desde 2010, com alguns picos bem interessantes aqui. Em 2020 pagou um pouco menos devido ao cenário do Covid, né, mas a empresa não deixa de pagar aí nenhum ano desde 2010. Quando a gente olha, né, os gráficos aqui da receita líquida versus lucro líquido, a gente vê que a empresa ela vem tendo um crescimento exponencial aí na receita líquida devido às aquisições, o posicionamento de mercado, e o lucro líquido ele vem crescendo aqui, né, de forma tímida, mas vem crescendo. Quando a gente olha aí para o ROI e a margem líquida, né, a gente vê que a empresa ela vem mantendo aqui uma margem líquida na casa de 8, 10% e o ROI ali crescendo, né, chegando aí numa média de 15%. Quando a gente olha para a dívida da empresa, né, aqui no gráfico a gente consegue ver melhor a relação entre o caixa e a dívida. A gente vê que a empresa aí fechou 2022 ali com 1 bilhão em caixa, uma dívida de 922 milhões, em uma dívida líquida negativa de 140 milhões. Claro que isso mudou um pouco com a aquisição da Juratex, mas a gente vê que a empresa possui ali, né, uma relação de 0,2 de dívida e disponibilidades. Quando a gente olha a relação entre lucro líquido e cotação, a gente vê que o lucro líquido da empresa vem crescendo e a cotação vem crescendo junto. Então esse foi o nosso resumo do resultado da Fras-le 3, né, empresa aí do setor automotivo. A gente observa, né, que a Fras-le trouxe ótimos números para a gente, né, entregou aí, deixou o seu acionista feliz, um crescimento aí em relação ao primeiro trimestre de 2022. A empresa ela vem aí com um grande potencial de crescimento. A gente pode estar observando ou não uma empresa aí, como a galera gosta de comparar aí, poderíamos falar que seria a nova VEG aí da parte de setor automotivo, né? Mas deixando a brincadeira de lado, vou me despedindo de vocês, vou ficando por aqui. Mas antes, peço para você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você acha da frase, se você tem ela, desde quando você tem, se você gostou do resultado e o que você espera da empresa. E vou ficando por aqui e vejo você no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau.